Bom dia para todo mundo que tá aí. Muito bem, hoje é dia 2 de abril. Eu quero saber se vocês contaram muita mentira ontem, porque ontem foi o dia da mentira, dia 1º de abril. Eu nem citei isso ontem porque eu estava a fim de falar só coisas verdadeiras para vocês, né? Hoje em dia a gente tem que tomar um grande cuidado. Antigamente as mentiras vinham na forma de uma brincadeira, né? Na forma de, ai pai, vai lá fora que o pneu do teu carro tá murcho. Eu lembro quando eu era criança a gente fazia muito essa brincadeira. Aí a pessoa saía desesperada, chegava lá, não tava o pneu murcho. Quer dizer, uma brincadeira, uma coisa simples, uma coisa sem consequência, né? Porém hoje nós temos aí uma mentira que está realmente estragando o planeta, que são as fake news. Porque hoje a fonte de informação muito maior do que televisão, do que jornal, como era antigamente, hoje a fonte de informação é a internet. E todo mundo tem acesso, até uma criança, qualquer classe social, uma pessoa idosa, todo mundo hoje tem o seu celular e todo mundo vai pegar as notícias na internet. E aí a tal das fake news podem causar um grande frenesi, com mentiras, com coisas, notícias que não são verdadeiras, tá? Então, fazendo uma referência aqui às fake news, porque ontem foi o dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Era para ser uma brincadeira e hoje a gente não quer nem saber de mentira, né? Hoje a gente está buscando aí, principalmente numa hora como a do coronavírus, onde todos estão unidos na tentativa de aliviar a angústia, a ansiedade das pessoas que estão confinadas, preocupadas com seus familiares, que estão começando a ficar com uma saudade enorme dos filhos, dos netos, às vezes até pessoas que estão casais separados por algum motivo, né? Ou porque estava viajando e ficou preso no meio do caminho. Alguma coisa pode acontecer que leva essas pessoas para uma situação de ter que ficar separado. E aí a saudade bate, a angústia, né? Então, eu vou indicar para vocês hoje de um site que eu descobri ontem, que chama Good News. O que é good em inglês? É bom. Então, até agora a gente tem visto várias notícias por aí e todas relatando o que está acontecendo no mundo e o que causa um maior desespero, uma maior preocupação da gente em relação a essa crise. Uma das coisas que está muito preocupando a gente é o problema da economia. Por quê? Se você está em reclusão e está fazendo essa reclusão desde o início, você está segura em relação a não entrar em contato com o coronavírus. Então, ótimo, eu estou na minha casa, estou saudável, estou super bem, convivendo só com o Fernando, que também está saudável, que também está super bem, mas uma coisa que atinge todo mundo e que o confinamento não vai resolver é o problema econômico do país, né? É a preocupação que todos nós estamos com uma queda nos rendimentos, tá? Algumas pessoas que já trabalhavam com o produto online, e eu até coloco eu e o Fernando no meio dessas pessoas, continuam fazendo um trabalho online. Muitos como nós estão deixando de faturar para poder nessa hora oferecer conteúdo gratuito para vocês, como eu estou aqui agora fazendo essa live, tá? E a preocupação nossa é menor, mas a preocupação da maioria, tá? Com perder o emprego, com diminuir o seu rendimento esse mês e as contas vão chegando, né? O governo está ajudando quem é a classe social muito baixa e precisa de fato ajudar essas pessoas, né? Nós somos humanos, somos todos da mesma raça, da mesma família original, como eu disse ontem. Acontece que tem a classe média, tá? Média baixa, digamos assim, que não vai ser atingida no sentido de ter uma ajuda do governo, não vai ter suas contas aliviadas e também não vai conseguir receber o que ela recebia no final do mês. Muitos porque tem um trabalho informal, trabalham em 2, 3 lugares para a somatória desses salários conseguirem pagar as contas. E nessa fase de reclusão, sinto muito, ela provavelmente vai ter uma queda. Então eu oro e eu peço que todos sejam solidários para nesse momento ajudar aqueles que não estão nas mesmas condições que a gente,
considerando quem está numa situação melhor, tá bom? Então, são dois lados que a gente precisa ver. Mas eu estava falando da Good News. Good News é um site que foi lançado recentemente, que só dá boas notícias. Ah, é o mundo da fantasia, Carla? Não. É Poliana? Não. Eles pegaram todas as informações boas que estão saindo neste momento sobre o coronavírus, tá? E estão postando. Vocês querem um exemplo disso? Por exemplo, eles estão dizendo que o Brasil, a evolução da doença está praticamente controlada, entendeu? Não está acontecendo uma coisa como está acontecendo nos Estados Unidos, que a coisa disparou. Ai, Carla, mas você está dizendo isso, porém você não está considerando os falsos positivos, os exames que ainda não foram feitos, aqueles subnotificados, as pessoas que estão doentes, mas não podem ir para o hospital fazer um exame. Com certeza, eu estou levando em conta as duas coisas, tá bom? Mas não é dizer assim que a good news vai ser uma coisa que tem um contraponto negativo. Tudo na vida tem um contraponto negativo, né? Apenas eu estou dizendo que as pessoas precisam hoje ler também informações positivas. Quer ver uma outra informação? Tem uma fábrica de cigarro, eu não vou citar qual é aqui, mas que parou a fabricação de cigarro e começou a entrar com pesquisa para uma vacina do coronavírus. E eles estão prometendo para até junho, tá? Daqui a um mês, o lançamento de uma vacina. Tem muita gente pesquisando, tem muita coisa acontecendo na área dos cientistas e das pesquisas. E olha que engraçado, né? Há uns 2 anos atrás, aí, ou no começo do ano passado, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, falou-se em reduzir o valor que seria dado para pesquisa no nosso país. E isso causou uma polêmica enorme. E de repente o coronavírus vem para reverter isso. E agora nós estamos de novo disponibilizando dinheiro e fazendo uma série de campanhas para quem tem interesse em pesquisas, tá bom? Quer ver outra? Os chineses já estão descobrindo muitas coisas que conseguem controlar a disseminação dos vírus, tá? Ou seja, está todo mundo trabalhando no sentido de encontrar uma solução e já estão encontrando. Quer ver outra? Tem idosos de 103 anos que estão sendo curados, que foram coronavírus positivo, ficaram doentes, ficaram internadas e reverteram. Estão saindo curados aos 103 anos de idade. Olha que coisa linda. Muito provavelmente, essas pessoas não tinham muitas comorbidades, além da própria comorbidade da idade, que deve ser aí uma hipertensão arterial de base, né? Algumas coisas que o idoso acaba tendo por falência mesmo daqueles órgãos, né? Por envelhecimento daqueles órgãos. Porém, até eles já estão conseguindo sair e sobreviver ao vírus, ok? Bom, quer ver outra coisa? Já tem uma mulher que teve neném logo esses 2 meses atrás e que ela positivou para o coronavírus no final da gravidez. A criança nasceu com o coronavírus positivo e já negativou, tá? Ela já está bem e já está curada. Então, tanto idosos, quanto recém-nascidos, quanto crianças estão morrendo, mas estão também sarando, curando, tá? E a quantidade de crianças que morreram é muito pequena. Eu concordo que para a pessoa que perdeu essa criança, para a mãe, para o pai, essa é a 100% da desgraça acontecendo na vida dela. Mas se a gente pensar em formas de planeta, a gente sabe que é uma gota de água no oceano, porque as crianças, elas não morrem, elas sobrevivem ao coronavírus, assim como os jovens, como as pessoas rígidas, que são saudáveis, tá bom? Quer ver outra? A curva de internação com casos graves também está na descendente. Então, Carla, a gente já pode sair de casa porque já está tudo melhorando? De jeito nenhum. Está tudo melhorando exatamente porque a gente está quieto dentro de casa. E exatamente porque as pessoas que realmente precisam de um atendimento estão tranquilas e estão indo para o hospital e estão conseguindo ser atendidas. Tá? Se a gente fizer uma superlotação de pessoas com resfriados comum, com influenza, com sinusite, com amidalite, nas filas dos hospitais, competindo com quem está com coronavírus,
que em alguns casos a evolução é muito rápida, isso vai atrapalhar o atendimento dessa pessoa que poderia entrar rapidamente nessa fila e ser atendido e conseguir se livrar e curar aí do coronavírus, tá bom? Depois, eu já falei das pesquisas, né? Que eles estão descobrindo muito mais sobre o vírus. Agora descobriram que o vírus tem tipo um strepzinho grudado nele e que se a gente conseguir mexer nesse strep, a gente consegue destruir o vírus. São detalhes que só cientistas analisando e fazendo testes vão conseguir descobrir sobre esse vírus, tá? E aí, o planeta, para finalizar, está sendo limpo. Tem várias obras de arte, várias praças na Itália, lá em Israel e tantos outros lugares que, por não ter circulação de turistas, eles estão conseguindo fazer a limpeza desses prédios. Então, aqueles prédios como o Coliseu, como tantos outros, que com o tempo, com a poluição dos automóveis, vão ficando preto, tá? Perdendo uma grande parte da beleza deles, eles estão tendo a possibilidade de fazer a limpeza desses lugares. Então, muito provavelmente, quando a gente voltar ao normal, a gente vai ter a grande satisfação de ver um país, de ver um mundo mais bonito, tá? Fora a poluição, gente, tanto que caiu o índice de poluição no planeta, o tanto que o nosso oxigênio do nosso planeta está agradecendo, o tanto que as árvores, as florestas estão agradecendo, né? Agora, às custas de uma coisa muito ruim, né? Não é uma coisa que eu estou achando legal que aconteceu, por isso tudo está sendo limpo. Não, eu estou olhando para o lado bom do que está acontecendo, tá bom? Fora o que eu já falei ontem, que são as atitudes do ser humano, no sentido de se dar as mãos, no sentido de ter empatia pelo problema do outro, no sentido de estar orando pelo planeta e não mais por mim, para os meus filhos e pelo meu papagaio e meu periquito, né? Hoje todo mundo quer que o mundo saia disso, que o planeta supere essa situação, tá? E a gente não pode esquecer que houve uma parada geral, não só de economia financeira em si, tá? Mas, por exemplo, todos os campeonatos de futebol, de tênis, de outras modalidades, cujas pessoas trabalham com isso, né? Eles são, qual profissão deles? São atletas, é a profissão deles. Foi tudo cancelado, tá? Então, o nosso trabalho daqui 1, 2 meses voltará ao normal. As fábricas vão voltar a funcionar, as pessoas vão voltar a trabalhar. Com o tempo a gente vai recuperar o dinheiro que perdeu, né? Vai correr atrás. E esses atletas, onde as competições foram canceladas, eles simplesmente perderam um ano de treinamento. E isso também está acometendo aí o emocional desses atletas. Mas como todos os outros, eles também hão de superar tudo isso e vão poder treinar muito mais para depois sair até melhor do que eles estão, ok? Então, é uma palavra para vocês. Entrem lá na internet e coloquem Good News, G-O-O-D News, The Good News, T-H-E, The Good News, ok? E aí vocês vão ver muita coisa legal. A Viviane Gomes, estou orando por isso mesmo, que essa energia da miséria não predomine no nosso país. Eu também estou orando por isso e eu acredito que hoje, né, mais do que nunca, essa população foi vista, foi olhada, foi considerada, levaram em consideração o que está acontecendo com elas. E muitas delas jamais teriam sido lembradas, não fosse uma situação dessa, certo? Às vezes a gente ia tocando a nossa vida aí mais 10 anos, ignorando que nós somos um país pobre, ignorando que 90% da nossa população vive na linha, assim, não vou falar da pobreza, mas da grande dificuldade, né? E 10% só tem um serviço de saúde privado, consegue pagar lá R$1.000, R$1.200 por mês para um convênio, né? A maioria não tem nada disso, a maioria ganha seu salário mínimo, que é uma miséria, para pagar as contas de comida, de água, luz e pronto, né? E ainda assim com grande dificuldade, recebendo a ajuda de outras pessoas, né?
E aí a gente fala da droga, né? O tanto que a droga está aí tomando conta, as milícias tomando conta das favelas, onde tem pessoas que são trabalhadores mesmo, onde tem pessoas que só estão naquela situação de morar na favela por falta de opção, né? E às vezes esse pessoal que mexe com droga acaba utilizando o comércio de droga, né? Que é uma outra coisa que acaba com o país, acaba com o mundo, acaba com o planeta, né? Para poder compensar o dinheiro que falta para essas pessoas dentro dessas comunidades. Então a própria comunidade deveria começar a lutar contra isso, né? E achar outros meios de compensar, né, o crescimento, a falta de dinheiro que tem nessas comunidades mais pobres e não usar a droga para conseguir levar o dinheiro para o morro. Isso é muito, muito, muito ruim, ok? O Nuno disse, é admirável essa fábrica de cigarros. Isso é o que está fazendo esse vírus. O vírus vai trazer muita coisa boa para a gente também, tá? Pessoas que não doavam sangue vão começar a doar. Pessoas que não ajudavam entidades como Santas Casas vão começar a ajudar, né? Vai ser assim, é uma forma de reflexão meio forçada, meio ruim, né? Mas que a gente não deixe mais que precise de um vírus para trazer tudo isso para a gente. Que a gente comece a fazer essa reflexão no nosso dia a dia, né? Tem países na Europa que não tem essa diferença social que tem o Brasil, sem necessariamente ser um comunismo. Eles apenas valorizam qualquer profissão. Se você é médico ou se você é lixeiro, todos ganham bem, porque tanto o lixeiro quanto o médico vão gerar economia. Todos eles vão comprar comida, vão comprar papel higiênico, vão pôr os filhos para estudar, vão comprar livros. Então, a importância não é quem é mais rico. A importância é que o dinheiro de qualquer um, independente da sua profissão, esteja girando dentro do mercado, tá? E esses países são fantásticos, porque os impostos são altos, mas eles de fato são usados para aquilo que é prometido. Com escola, segurança, com saúde, né? E aí, o que sobra de dinheiro para a pessoa, para ela fazer o seu lazer, para ela viajar, é tranquilo. Ela não tem que tirar o dinheiro que seria para ela fazer lazer e viajar e poder fazer uma coisa gostosa, para pagar a escola do filho, para pagar um convênio, para pagar a segurança, o guarda na porta, né? Porque isso já está sendo pago através dos impostos. E o que acontece com o nosso país? A gente paga imposto, por exemplo, o IPVA do carro era para deixar as estradas de uma forma perfeita para a gente poder trafegar. E aí o que acontece? Eles colocam as concessionárias cobrando o pedágio para poder manter a pista boa. Espera um pouquinho, eu estou pagando 2 vezes a mesma coisa? Então eu não estou entendendo. E é isso que acontece no nosso país, né? Eu pago um dinheiro para ter segurança, mas eu preciso pagar um guarda particular para ficar na porta da minha casa, porque senão eu vou ser assaltada, tá? E assim por diante, né? O dinheiro deveria ser mais bem organizado na hora de pagar as contas. E mais triste ainda a gente fica quando, graças a Deus, eu não estou reclamando, né? Pessoas como o Sérgio Moro conseguem revelar esquemas milionários onde um ou outro, utilizando com a má fé, mas utilizando da boa fé do seu eleitor, que o colocou lá dentro para ajudar a trazer um benefício para a população que o elegeu, vai lá e desvia esse dinheiro. Eu não vou absolutamente generalizar, porque nós temos excelentes políticos, nós temos muita gente que está lutando por coisas melhores para o nosso país. E a democracia, que é um tipo de governo que eu acredito, e graças a Deus nós saímos de uma ditadura que já aconteceu no passado, e hoje temos aí a nossa democracia, né? Que essas pessoas honrem o que a democracia faz, que é permitir que o povo elege um representante e que de fato essa pessoa seja responsável e seja representante e não pega toda a confiança que a gente colocou nesse político e vai lá e rouba o nosso dinheiro, tá bom? E assim eu espero. E sabe qual é o pensamento de muitos políticos? Eu sei porque eu já estive lá dentro, eu já fui secretária da saúde e fiquei em contato com muitos políticos naquela época, tá? Eles falam, isso aí é uma gota no oceano, isso não vai fazer diferença nenhuma. Gente, o ladrão que rouba uma laranja e o ladrão que rouba milhões da Petrobras, eles merecem o mesmo castigo, tá? E só não merece o castigo quem roubou laranja para sobreviver, para não morrer de fome, tá? Esse deveria receber
perdão e uma dúzia de laranja para continuar comendo, tá? Doutora Carla, até quando seria o isolamento com segurança? Por aqui na minha região, o comércio já voltou a funcionar, mas eu ainda não, mesmo não tendo casos na minha cidade. Bom, Janete, eu pretendo voltar depois da Páscoa, tá? Porque quarta-feira agora venceu o isolamento de 14 dias do Fernando, que voltou de Miami, tá? E nós, de fato, ficamos isolados nesse tempo todo. Acontece que, como médica, você sabe disso, a curva, né? O pessoal está fazendo estatísticas, nós não sabemos se isso vai acontecer, mas as estatísticas mostram que o pior está por vir nos próximos 15 dias, tá? Que são as pessoas que já se contaminaram e que vão complicar e vão precisar de um atendimento médico, tá? Então eu acredito que mais uma semana, 15 dias, as coisas voltem ao normal, tá? Eu estou me programando, se nada acontecer de diferente, para dia 11, que é segunda-feira depois do domingo de Páscoa, né? Quem sabe a gente recebe essa bênção aí e conseguimos voltar todos aí ao trabalho de uma forma calma, de uma forma lenta, com todos os cuidados de paramentar, de máscara, de álcool gel, e que a gente não esqueça mais de fazer isso, né? Lavar as mãos toda hora, álcool gel, cuidado de proximidade, não ficar abraçando, beijando, cumprimentando com 3 beijinhos. Isso aconteceu lá em 2009, quando teve o H1N1. As pessoas deveriam ter continuado fazendo isso. E não, passou a crise, todo mundo voltou ao normal, ninguém lava a mão mais, ninguém usa álcool gel, né? Então, quem sabe agora a gente consegue continuar com essas prevenções, tá bom? Isso é uma possibilidade, eu não sei exatamente o que vai acontecer. A Giovana, doutora, que atitude tomar com mãe que se mete muito no relacionamento? Está de uma forma insustentável, penso até em sair de casa. Quer ficar a todo momento com a gente. Giovana, eu sempre falo, e vou ter que te dar um puxão de orelha, né? Que idade você tem? Porque aos 18 anos de idade é a idade que a gente deveria nascer para a vida e sair da casa dos pais, tá? Do mesmo jeito que a gestação dura 9 meses, e se ficar 10, 11, 12 meses dentro da barriga vai morrer, a mulher que não nasce, e o homem também, que não nasce para a vida aos 18, 20 anos, ele acaba virando eterno filho. E se você está na casa da tua mãe, ela é mãe e você é filha. Então ela se sente no direito de se meter na tua vida, tá bom? A não ser que você sente com ela e faça um contrato para continuar morando na casa dela, onde você vai pagar um aluguel do quarto que você dorme, você vai colaborar com as contas da casa, você vai colocar limite nela, porque aí a relação é de 2 adultos. Se você tá lá dependendo financeiramente de tudo da casa, você é criança, tá? Então você não deve ser nem isso e nem isso, nem submissa e nem rebelde, você deve ser isso. Falar para tua mãe, isso sim e isso não. Eu preciso que a senhora não invada o meu espaço e eu vou pôr limite na senhora, tá bom? E se você conseguir, o mais rápido possível, saia assim da sua casa. Ai, doutora Carla, mas eu vou sair de casa, eu moro aqui num lugar tão lindo, maravilhoso, de frente para a praia no Leblon, eu vou ter que morar num apartamento pequeno, num bairro menor. Sim, sim, assim como tua mãe, antes de ter o apartamento no Leblon, ela também deve ter morado num apartamento menor, tá? As pessoas conquistam, e quando a gente sai da casa dos pais, necessariamente a gente tem uma queda, tá? Para depois a gente conseguir subir. E muitas vezes aí sim você vai subir além, você vai ser melhor do que os seus pais, tá? Não é uma competição, mas é pegar tudo que eu aprendi, fazer algo melhor e dar para os meus filhos, tá? Isso chama evolução de vida. Alguém falou aqui que acha que vai demorar bem mais do que 10 dias, 15 dias. Eu estou preparada para tudo, tá? Então tem um ditado que o Fernando fala que é: espere pelo melhor, prepare-se para o pior, tá? E aceite o que vier, tá? Eu vou repetir: espere pelo melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. É assim que eu estou, é um dia após o outro. Agora, o que eu ganho de ficar fazendo projeção de uma coisa ruim?
E o que eu ganho de fazer projeção de uma coisa boa? Eu vou ter vontade de acordar de manhã, tomar meu café da manhã, olhar na janela e falar bom dia, sol, se eu souber que amanhã o dia não vai amanhecer, tá? Que vai ser um caos, que o mundo vai acabar? Não, então eu prefiro acordar de manhã e falar bom dia, quem sabe amanhã tudo volte ao normal. Se não for amanhã, eu falo de novo no dia seguinte, bom dia, quem sabe amanhã tudo volte ao normal, tá? Isso dá um ânimo pra gente, dá uma palavra que chama esperança, tá? E é isso que eu quero que todos vocês levem daqui, que vocês tenham esperança em dias melhores, tá? A Isabel Pescara, doutora Carla, infelizmente algumas pessoas não conseguem ver o lado bom de nada, parece que só enxergam a desgraça e parece que tem prazer em ser negativo, em reclamar, sempre temos muitos motivos para agradecer, muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Com certeza, Isabel. E uma das pessoas ou das entidades responsável por isso, pelo amor de Deus, não é falando mal da imprensa, mas é a imprensa, porque a imprensa adora dar notícia ruim. Se você assistir um jornal nacional ou pegar um jornal para ler, a gente costuma dizer assim, se você espremer, sai sangue, porque tem muito mais notícias ruins do que notícias boas. Com certeza, eles tentam trazer para o público também boas notícias, né? Globo Repórter, que traz como é o planeta, tem matérias como o planeta Terra. Agora, você já viu que as pessoas gostam de assistir a desgraça? Gostam de assistir o que está acontecendo de ruim? Isso parece que estimula, até para ir no cinema. Os cinemas que mais, os filmes, né, que mais fazem sucesso, que ganham os Oscars, são os filmes que têm grandes dramas, que têm grande sofrimento, grandes problemas. Os filmes que são divertidos, leves, que falam de relacionamentos saudáveis, aqueles romances gostosos, onde tudo é lindo, maravilhoso, não vende, tá? As pessoas gostam dos desencontros, gostam das brigas, gostam das fofocas. É isso que o povo gosta, é impressionante. Desde a época de Roma, lá do imperador, antigamente, as pessoas iam lá no Coliseu, né, que era uma arena, para ver os leões, os gladiadores se matando, os leões dentro da arena junto com homens, com pessoas que eram prisioneiros, né, tendo que correr do leão, e o leão matando as pessoas na frente de todo mundo assistindo, e o pessoal gritando e se divertindo. É muito esquisito esse lado do ser humano, tá? E hoje que a gente é mais consciente, a gente é mais religioso, mais espiritualizado, a gente precisa sim valorizar as coisas boas da vida, aprender a elogiar os filhos pelas pequenas coisas que eles fazem, tá? Mas não, no dia a dia da gente a gente reclama. Você não fez sua lição, olha aí, você deixou a roupa fora do lugar. A gente é incapaz de falar assim, puxa, parabéns, você realmente hoje pôs a sua roupa no lugar, né? Você pôs a roupa para lavar, você me ajudou. Não, dificilmente as pessoas te parabenizam pelo óbvio. Eles dizem assim, não fez mais do que obrigação. Gente, né? Vamos mudar de atitude, isso seria bem legal. Doutora, a mãe dá para o filho o que precisa, não o que ele quer. Qual o limite do carinho com toque? Beijos e abraços? Uma criança de 3 anos que fica falando para a mãe que ama ela muito, como lidar com essa descoberta do afeto sem mimar a criança? Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, tá? Eu já era adulta e o Fernando também já é adulto. Mas o meu modelo de relacionamento de casal, tá? Pai e mãe, é um modelo onde o meu pai e minha mãe dizem um para o outro que se amam o tempo todo. E ficam dando beijinho, ficam dando bicotinha, ficam elogiando, ficam super valorizando um ao outro. E eu achava que isso era um relacionamento normal. Quando eu conheci o Fernando, eu comecei a agir com ele dessa mesma forma. Ai, Fernando, eu te amo tanto. Ele falava para mim, eu também. Aí dali a pouco mas você não tem noção tanto que eu te amo. Ele já olhou esquisito, entendeu? Aí ele não respondeu nada. Aí eu já comecei a ficar incomodada. Eu falei assim, você não vai falar que você também me ama? Você não me ama? Aí ele falou assim, Carla, você tem algum problema de Alzheimer? Eu falei, não, por quê? Porque eu acabei de te falar, ontem eu já te falei que eu te amo.
E aí eu tenho que falar toda hora, você esquece? Será que você não percebe na minha atitude, tá? O meu amor por você? Eu preciso de falar em palavras? Aí eu falei, nossa, que grosseria, né? Fiquei chateada no dia. Mas depois eu comecei a perceber que, de fato, ele mostrava para mim o amor dele o tempo todo, com atitudes, tá? Com um olhar, com um respeito, com uma ajuda, um carinho normal. Então, se você pegar essa criança e explicar para ela que ela não precisa ficar o tempo todo te falando novamente a intenção dela, o que ela te ama, que ela quer te beijar, que ela quer te abraçar, porque você sabe disso e que o amor está dentro, ele não precisa estar fora. Quando o amor está dentro, ele não precisa estar perto, ele pode estar distante, porque ele está aqui dentro. Então converse com essa criança de 3 anos e diga para ele, filho, eu te amo muito e eu sinto o tempo todo que você me ama. Você não precisa ficar me dando beijinho e o tempo todo me falando isso. Porque se a criança está agindo assim, é porque lá atrás ela recebeu algum comando subliminar que você deve ter falado sem perceber, de uma forma inconsciente, tá? Como é gostoso e como você se sente bem e amada quando ela demonstra o carinho através de beijinho, de sentar no colo, de ficar passando a mão na cabeça. Basta você liberar a criança disso. Tá? A criança entende tudo. Ela vai falar, ufa, não vou precisar ficar o resto da vida cuidando da minha mãe. Hoje eu entendo que eu estou dentro do coração dela, independente do que eu faço, tá bom? Algumas pessoas enxergam só o pior. É a questão da imaginação, já é metade da doença. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E ficar imaginando que tudo vai dar errado nessa fase de coronavírus é metade da doença, é metade da pandemia. Então, eu estou aqui hoje trazendo para vocês a ideia de entrar lá no The Good News para que todos vocês mobilizem a energia do planeta no sentido de trazer boas novas, trazer boas coisas, trazer uma esperança, tá bom? É muito legal isso. Viviane, tenho uma memória de quando eu tinha 8 anos, eu acordava às 6, pegava um ônibus de linha para ir para a escola. Eu mesma preparava o meu café e quando voltava esquentava meu almoço. Nessa época, eu sempre desejava morar perto da escola e poder chegar em casa e ter um almoço quente e uma mesa arrumada. Ficava imaginando como seria bom. Isso foi muito forte na minha infância, porque eu sentia isso, já que com 8 anos eu já conseguia fazer tudo isso e meus pais me empurraram para a vida. Viviane, na vida tudo tem os dois lados. Se eu pensar, tá, que eu estou grávida e vou ter um bebê de parto normal e que esse bebê de 3,5 kg vai ter que sair por um buraco onde cabe um pênis duro, tá? Ou seja, desse tamanho, eu vou dizer, puxa vida, coitado do meu filho, né? É melhor eu não fazer força não, que vai espremer ele para passar nesse buraco apertado. Então vamos deixar ele aqui bem confortável, né? Dentro da barriga, vamos tomar Buscopan para inibir a contração, para ele não ter que sair por esse buraco. Sabe o que vai acontecer? Eu vou matar o meu filho, tá? Então, muitas vezes, para o filho conseguir ir para a vida, ele precisa passar por um buraco apertado. Então esse desconforto de você ter que acordar cedo, de você pegar um ônibus para ir para a escola, ter que esquentar sua comida sozinha, fez com que você conseguisse passar pelo buraco e conseguisse ir para a vida. Já tem outras pessoas que até hoje, né, acordavam de manhã, tinha chofer na porta da casa para levar para a escola, o café da manhã estava arrumado, o almoço estava arrumado, o jantar estava arrumado e essa pessoa está até hoje dentro de casa, muitas vezes usuário de droga, de cocaína, não estudaram, não fizeram nada da vida, ou casaram, tiveram filhos, separaram, já estão com o 5º casamento, são os Dom Juans da vida, né? Nunca está satisfeito com a mesma mulher, quando está com uma pessoa está olhando para outra, porque é a oferta, é a facilidade. Então, pensa dos dois lados, tá? E hoje, tá? Se você tem filhos, você pode fazer para os teus filhos um pouco melhor do que fizeram para você, mas não dar para o seu filho aquilo que você não teve e que hoje você sente essa carência emocional, tá? Nem sempre, eu falei isso ontem, alguém que caga em cima de você está querendo o teu mal.
né? A história do elefante que fez cocô em cima do ratinho e aí caiu a neve e graças ao cocô em cima do ratinho ele sobreviveu à nevasca que tinha caído, tá bom? Então, para de julgar e pega o que aconteceu com você e utilize isso a seu favor, tá? A Isabel, doutora, uma mulher hoje com 50 anos foi abusada pelo irmão aos 9 anos, dos 9 aos 13. Casou cedo, teve um filho, o casamento terminado. A mãe se suicidou. O filho foi assassinado e o pai morreu atropelado há 8 meses. Só depois disso ela falou desse abuso do irmão. A vida dela sempre foi muito difícil, nunca teve sucesso. Como tratar? Isabel, é uma pessoa que ela vem de uma família caótica, tá? A raiz desse caos não foi o culpado, entre aspas, não foi o irmão, não foi isso, não foi aquilo. A raiz está muito lá atrás. Muito provavelmente, né, ela vai ter que fazer uma reverência à ancestralidade dela e descobrir lá atrás, na ancestralidade do pai e na ancestralidade da mãe, o que aconteceu. Se a família de origem teve assassinos, teve pessoas que roubaram, que tiraram terras de outras pessoas, né? Uma coisa que é muito comum lá no Nordeste, ou se vieram da escravidão e eles foram os senhores dos escravos, né? Se teve abuso sexual, fase de guerra, onde a pessoa na guerra pode acontecer de fazer essas barbáries, né? De abusar dos que foram feridos, de abusar dos que foram presos, né? Dos prisioneiros de guerra, essas coisas assim. Então, se isso aconteceu lá atrás, isso está no DNA da pessoa, de forma epigenética. Então, para ajudar, você vai ter que ajudar essa pessoa a fazer uma busca ativa nas famílias de origem e trazê-la para a realidade de hoje e dizer para ela, hoje como adulta, eu cuido da minha criança e eu não vou permitir jamais que ninguém abuse dela. Eu vou proteger ela de tudo isso, tá? E você fazer uma reverência à vida difícil que o pai, a mãe e o filho tiveram, a ponto dos 3 terem morrido, cada um da sua forma, um atropelado, o outro com suicídio, né? O outro nem sei como é que morreu. Um atropelado, o outro assassinado e a outra suicida. Quer dizer, a morte ronda essa família. E se ela não fizer nada, ela também vai ser a próxima vítima. Então ela precisa fazer isso daqui, pôr limite, tá? Pegar da família de origem o que a família teve de bom e falar, a partir de hoje, essa desgraça da nossa família de assassinato, suicídio e atropelamento, mortes precoces, eu vou deixar com vocês aí no passado, porque assim ela não vai levar a saga da família para frente. Isso é um trabalho profundo que deve ser feito com essa mulher. E sobre o abuso sexual, eu digo o seguinte, não interessa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com isso, tá? Eu também fui abusada sexualmente, tá? Mais ou menos nessa mesma época que ela, que é a época que a mulher começa a ter peitinho, começa a ficar mais engraçadinha e tal, até os 13 anos, quando a gente fala basta, a gente põe limite no abusador. E muitas vezes esse abuso, ele não vem de uma forma agressiva, ele vem subliminar, ele vem disfarçado. É a mentira disfarçada de verdade, né? Te valoriza, te acha bonita, te compara com as outras, fala que você é melhor, faz aquilo que você está precisando ouvir. É um horror. E aí a criança se sente seduzida e se entrega. E de repente ela percebe o tanto que ela está sendo abusada. Então, o que eu fiz quando fui abusada? Eu protegi os meus filhos, quando eu tive 3 filhos e 2 mulheres, de um dia sofrer um abuso. E graças a ter sido abusada, eu pude proteger as minhas filhas, tá? E além disso, eu fui trabalhar com sexualidade e com ginecologia. Eu acabei ajudando milhares de pessoas que me procuraram nesses últimos 35 anos como médica profissional dessa área, tá bom? Então, ela deve fazer uma coisa boa com o que aconteceu de ruim na vida dela, ok? A Jace. Assisti uma dinâmica de paciente de 80 chorando porque está internada e ninguém liga para ela. Tentei passar uma mensagem positiva e antes de começar a conversar, ela estava chorando tipo um bebê. Pois é, a idade da pessoa não reflete a personalidade que está por trás. A gente fala que todos nós temos uma criança interna, tá? Eu costumo dizer que a criança interna minha aos 15 anos de idade vai continuar a mesma criança interna quando eu tiver 80, 90 anos.
E tudo que dá dor, tudo que remete a abandono, a sofrimento, é a nossa criança que pega. E ela fala para o nosso adulto, e o adulto deve acolher a criança e fazer algo bom na vida, tá? Se essa mulher está infantil, se sentindo fragilizada nesse momento de doença, internada, é ela adulta que tem que acolher a criança dela. Se você for acolher a criança dela e falar palavras boas, fazer carinho, etc., ela vai te morder, porque ela está sentindo falta da mãe e você não é a mãe. E aí quando você faz papel de mãe, ela tem raiva de você, da mãe que não cuidou dela lá atrás. Então quem tem que dar conta dessa criança chorosa como um bebê é a adulta dela. Quando você for conversar com ela, não converse com a criança dela, converse com a adulta dela, para a adulta dela dar algo melhor para ela, ok? A Carla pergunta: minha mãe tem 73 anos, ela tem atitude de criança, regride para chamar a atenção das filhas, mas eu aprendi a lidar com isso. Regredir nessa idade não tem graça. Em idade nenhuma tem graça, tá? E assim, essa altura do campeonato, dificilmente a sua mãe vai mudar. Mas você pode tentar conversar com ela no sentido de que todos nós temos uma criança interna. E quem deve cuidar da nossa criança interna é o nosso adulto e não as pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Então que você já tem que cuidar da tua própria criança e que ela cuide da criança dela. Assim, cada um fica na sua função. Você não vai virar mãe dela e ela não vai ser mais sua mãe porque você já tem a função mãe dentro de você. Tá? Sabe aquele ditado, ema, ema, cada um com seus problemas? É exatamente isso. Hoje ela, uma mulher adulta, cuida da criança dela. Você, uma mulher adulta, cuida da tua criança. E assim, adultos com adultos devem conviver. Mas eu não devo olhar para a criança da minha mãe e nem a minha mãe deve olhar para a minha criança, tá bom? E principalmente no relacionamento, tá? A gente deve estar adulto no relacionamento e não permitir que o nosso cônjuge olhe para a nossa criança sofrida, dolorosa, birracenta, chorona, tá? E fala pro nosso... A gente deve fazer esse acordo. Toda vez que eu estiver infantil, por favor, se afaste de mim, tá? E vice-versa. Toda vez que você estiver infantil, eu vou me afastar de você. Porque se eu ficar convivendo com uma criança, nosso relacionamento deixa de ser amor eros para ser aquele amor porneia ou um outro tipo de amor, tá bom? A Flávia: doutora Carla, como superar dores deixadas por mães narcisistas, crenças de incompetência e não merecimento? Flávia, exatamente como eu acabei de falar. Hoje, a sua mãe interna é você. Então você precisa reviver a sua infância e dar para a tua criança interna referenciais diferentes, melhores do que aquela mãe narcisista te deu, onde ela achava que você não era suficientemente boa, você era sempre imperfeita, nada que você fazia dava certo, tá? Faz o exercício da sementinha que eu te falei ontem, não sei se você estava aqui. Plantar um feijão no algodão e acompanhar esse crescimento como se fosse a sua própria gestação, quando você estava na barriga da tua mãe. E hoje, como mãe e pai de você mesma, você vai falar para a tua criança, tá? Para o bebê intraútero e depois que nascer, esses exercícios são de 21 dias, a primeira semana plantando o feijão e mais 15 dias cuidando dessa criança recém-nascida, que você fale para ela tudo aquilo que a tua mãe não falou. O tanto que você é inteligente, o tanto que você é maravilhosa, o tanto que você se esforça. E aquilo que a tua mãe destruiu, você vai construir. Tente fazer esse exercício porque ele é fantástico. A Jussara: meu marido, bem parecido, raríssimas vezes me disse que me ama. Me sinto meio incomodada e já estamos juntos há 21 anos. Me trata muito bem, mas sinto falta das palavras, já que ouvi tanto de outros. Exatamente, Jussara, quem está sentindo falta dessas palavras é a tua criança. E a tua criança só precisa do amor de uma pessoa, é de você. Se você fica querendo que o teu marido faça isso, é porque você está com carência infantil. Carência infantil não é carência de homem, é carência de mãe. Então seja uma boa mãe para a sua criança interna. E a hora que ela estiver se sentindo desprestigiada, digamos assim, pelo marido, você para e fala para ela assim: para com isso, Jussarinha,
tá? Presta atenção. Ele deu um presente maravilhoso pra gente. Ele é um cara super 10, né? Ele te olha com respeito, ele te olha com carinho. Olha quanta gente aí no mundo tem parceiros que mete a mão na cara da mulher, que trai a mulher, que rouba dinheiro dela, né? Então você precisa conversar com a tua criança interna. E aí você vai assumir o controle e você vai olhar para o teu marido como uma mulher adulta, que não precisa ficar ouvindo o tempo todo reforço de que é amada. Vai conseguir ver as atitudes dele e nas atitudes dele você vai se sentir amada, tá? Isso é um processo. No começo eu também sentia bastante desconforto, mas depois, graças a Deus, eu superei essa fase e hoje, no olhar do Fernando, eu ouço o tanto que ele me ama, tá bom? O Nuno pergunta assim: doutora, hoje em dia a vaidade e o sexo são vistos de forma muito mais livre que antigamente, onde sexo e vaidade eram pecado. Até que ponto fazer uma plástica ou sexo casual é algo que fazemos por aprovação? Não pode ser que seja uma vontade da nossa essência? Nuno, com certeza pode, tá? E você é livre para fazer o que você quiser. Apenas faça de uma forma consciente, tá? Não faça para os outros, faça para você. E o que falta nas pessoas hoje é conversar com a criança interna de cada um. É se questionar, para que eu estou fazendo isso? As pessoas fazem no automático, né? Se arrumam, olham o que está na moda, ou resolvem fazer plástica só porque o contexto social está dizendo que é para fazer. Mas as pessoas não param para olhar para dentro. Todo mundo que faz plástica deveria antes passar por uma supervisão psicológica, tá? Ou terapêutica. A gente faz isso quando faz cirurgia bariátrica, porque é uma cirurgia que vai fazer uma grande transformação naquele ser, né? Ele sempre olhou no espelho e se reconheceu gordo, ele vai ter uma dificuldade de se reconhecer magro, é como se ele perdesse a identidade dele. Então precisa haver um preparo do emocional dessa pessoa, mas isso deveria ser feito também para todo mundo, tá? Outra área que eles também fazem um preparo emocional antes de indicar a cirurgia e de executar a cirurgia é a área de mudança de sexo, né? É a área daquelas pessoas transexuais que querem radicalmente transformar o seu sexo. Essa também tem que estar muito preparada para que não se arrependa, porque existe um alto índice de arrependimento das pessoas que fazem a troca de sexo. Por vários motivos, não só porque trocou o sexo, tá? Por outros motivos também. Então vamos lá. Quando na minha família, e nesse caso na família do pai, tem 2 suicídios, do pai dele e do irmão, o que fazer para isso não influenciar as futuras gerações? Coloca no campo sistêmico da família. Traga isso para a luz, tá? Existe um ditado do Jung que diz que o trauma não revelado vira destino, tá? Então, essa herança também de suicídio, se você não revela ela na família, tá? Você esconde dos seus filhos, esconde das gerações futuras, porque é uma vergonha ter uma pessoa que suicidou, né? Isso pode causar naquela jovem, naquela pessoa, uma ideia de que, minha família suicidou, eu vou suicidar também. Isso não é verdade. Tem que trazer para a luz da realidade. E ao trazer para a luz, você poder reverenciar a dor dessa pessoa que chegou ao ponto de fazer um suicídio porque não deu conta de solucionar de outra forma e dizer: hoje eu vejo você e você faz parte da minha família. Agora, essa doença eu vou deixar no passado, eu não vou carregar ela para as novas gerações, tá bom? E de uma certa forma simbólica, você deixar essa doença no teu ângulo de visão. Porque se começar a aparecer uma tristeza em algum familiar ou em você, você vai ver a tristeza se aproximando. E essa tristeza pode no futuro virar uma depressão e uma depressão virar um suicídio. Então você começa a sentir o cheiro mais fácil de onde está o problema. Se você coloca lá atrás, esconde, enterra o problema, uma hora, sem você perceber, ele vai vir por trás, e vai te pegar, tá? Então, tudo que nos ameaça deve estar no nosso ângulo de visão e não atrás da gente. Então, o que fazer é trazer para a luz da família, trazer para a realidade,
fazer uma reverência à dor de quem fez isso e dizer, a partir de hoje, os problemas da nossa família que estragam os ruins, eu deixo com vocês e eu vou dar para minha família algo melhor do que vocês tiveram. Mara, eu sou órfã e fui criada pela tia materna. Ela me trata com indiferença, procuro aproximação, mas ela age com resistência para agir. Como agir nessa situação? Eu falei isso várias vezes hoje. Agradeça a sua tia que te criou dentro da limitação que ela tinha, tá? E ela deve ter recebido de você um amor, uma gratidão, e ela deve ter recebido também a raiva sua de olhar para ela e ver que ela não era a sua verdadeira mãe. E isso cria um bloqueio entre mãe e filho adotado, tá? É uma relação de amor e ódio, tá? E vice-versa. Ela também te criou sem que você fosse a filha dela. Então existe um amor e existe uma raiva subliminar, tá? Agora, vamos lá. Você hoje é adulta. Hoje você já recebeu a função pai e mãe para você. Então, olha para a tua criança e seja essa mãe carinhosa que você espera que a sua madrasta ou que a sua mãe adotiva seja para você, tá? Então, reverencie o que ela fez, tenha gratidão, e hoje você vai dar para a tua criança que está se sentindo carente isso que está faltando, exatamente como ela precisa, tá? Porque ninguém mais do que você mesma sabe do que a sua criança interna está precisando, tá? Tenha gratidão e deixa ela, para de vê-la como mãe, para de buscar nela o amor de mãe. Hoje você é a mãe da tua criança, tá bom? Queria agradecer a todos vocês por essa companhia agradável que eu tenho aqui com todo mundo, que vocês levem para o maior número de pessoas o convite para estar aqui nessa live comigo, e eu espero encontrar vocês amanhã continuando saudáveis, sem nenhuma notícia de coronavírus aí na família de vocês, ok? Um beijo!